A paz do Senhor Jesus. Eu sou Paloma Ramos, sou do setor 27, Ferraz de Vasconcelos, e hoje iremos discutir a respeito da lição dos jovens da CPAD, da revista CPAD, que tem por tema cobiça e orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. A lição é de número 5, que traz por título Dízimos e Ofertas como disciplina para uma vida bem-sucedida. Inicialmente, temos o texto do dia, que diz assim: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Está lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. A síntese vai nos dizer o seguinte: o texto bíblico que trata a respeito de dízimos e ofertas estão relacionados com a justiça, a fé e a misericórdia. Então, a você, professor, que está usando esta aula como subsídio ou como um apoio para a sua aula, busque focar nesses 3 tópicos: fé, misericórdia e justiça. Eles são a principal motivação para o dízimo e oferta, e você vai saber o porquê. O tema da nossa lição, ela traz uma abordagem sobre um tema muito polêmico a respeito de dízimos e ofertas. Por quê? Porque quando você irá discernir essa aula aos seus alunos, você tem que ter em mente os prós e os contras. É um tema polêmico porque muitas pessoas possuem a sua própria crença, muitas das vezes errônea, a respeito do dízimo e oferta. Há quem acredite que o dízimo é uma doutrina do Velho Testamento. Há também quem acredite que ele foi sanado na Nova Aliança. Há quem apoie com unhas e dentes essa afirmação. E hoje nós iremos discutir mais sobre, tanto para você, professor, que necessita ter um conhecimento sobre isso, como para você, aluno, que está curioso. Nós sabemos que a nossa internet ela possui várias pesquisas sobre isso, vários debates teológicos, mas eu recomendo a você que busque a luz da palavra para conseguir entender de maneira clara o porquê defendemos a abordagem do dízimo e oferta. Nós iremos, no decorrer da aula, explicar o porquê. Vamos em frente. No primeiro tópico, vai nos fazer menção do nosso patriarca Abraão. O texto bíblico vai nos citar a passagem de Gênesis 14, do 18 ao 24, e também vai fazer referência ao que Paulo ensina, que também é o texto do dia que foi lido. Eu quero que você enfoque como introdução para a sua aula. O primeiro tópico vai nos dizer a respeito do convívio de Abraão e do que aconteceu na época. No tópico 1, vai ser explicado a respeito da formação da família do nosso patriarcal Abraão. Por que, Paloma? Vai ser explicado. Eu quero que você, professor e aluno, foque na seguinte estrutura familiar. Naquela época, não era constituída a família da contemporaneidade de hoje, do século XXI. Naquela época, ao se casar um homem e uma mulher, eles constituíam uma família e, posteriormente, vinham os filhos dos seus filhos, ou seja, seus netos, e ali se amontoava a família numa mesma casa, no mesmo ambiente. Tanto é que o texto vai citar que Abraão teria 318 funcionários. O texto bíblico do capítulo 13 e 14 já vai nos mostrar o porquê disso. Por quê, Paloma? Vai ocorrer uma guerra entre alguns reis, os reis mais importantes, entre o Oriente e os cananeus. Esses reis vão entrar em combate. Só que você vai prestar atenção do valor emocional à família de Abraão. O seu sobrinho Ló, ao ocorrer esse combate e fazer parte da terra dos cananeus, lá de Sodoma, Gomorra e outros reinos que são citados, ele vai ser levado cativo.
ele vai ser levado como escravo. Abraão, ao saber desta notícia e sabendo que ele era agregado à sua família, mesmo tendo um grau que hoje é considerado parentesco, Abraão toma para si 318 funcionários. Ou seja, a Bíblia nos mostra a formação da família da época. Abraão era considerado, para você entender melhor, um senhor feudal. Ele tinha parentes que moravam com ele, ele tinha muitas posses e tinha funcionários para fazer jus ao tamanho da família e agregados a ele. Até aí, fecha-se a introdução. Após isso, a lição vai nos decorrer o porquê desta guerra. Após ele tomar para si homens de confiança, acredita-se que seriam também familiares, nem que seja de um grau distante, ele pega essas pessoas e vai em busca de Ló, mesmo Ló sendo parentesco, mesmo Ló sendo seu sobrinho, o que nos indica que Abraão morava junto com Ló, embora já houvesse sido feita a divisão. Ló estaria em terra cananeia e Abraão, embora distante, também em solo cananeu. Abraão se posiciona a favor dos reis cananeus. Ele vence a batalha, tanto por ter o auxílio de Deus ao seu lado, como também por ter vários homens em posse de poder. Após vencer a batalha, a primeira coisa que Abraão faz, e é o que a lição vai tratar, é o dízimo. Por que Abraão dá o dízimo? Porque Abraão tinha em sua mente a questão da fidelidade a Deus. Após dar o dízimo, Abraão estava cumprindo, além do seu dever de cristão, ele estava demonstrando o agradecimento a Deus pela vitória recebida. Mas o contexto que eu quero que você entenda é a passagem entre ganhar a vitória e proferir o agradecimento a quem é merecedor, a Deus. Abraão vai de encontro ao rei de Sodoma, que era o rei a qual ele tinha batalhado para restituir os despojos que haviam sido perdidos entre os reis cananeus para os reis do Oriente. Quando Abraão consegue resgatar os despojos e os cativos, inclusive Ló, que estava no meio dos cativos, Abraão se apresenta ao rei. O rei tenta persuadir a Abraão para que ficasse com todo o despojo. Por quê? Porque naquela época se havia uma cultura de que quando alguém ganhava uma guerra, ele tinha direito a toda a riqueza que era pertencente ao inimigo derrotado. E Abraão, por estar na frente de combate, por ser considerado praticamente um chefe de exército, ele tinha o direito a essa posse. Porém, você vê um ato de humildade, um ato de simplicidade de Abraão e de sinceridade no seu coração que ele não aceita, mesmo sendo persuadido a ficar com tudo. Porém, você tem que entender que houve a aceitação de parte aferida a Abraão. Por quê? Aqueles homens de confiança que foi citado anteriormente exigiram a sua parte devido à sua força braçal no trabalho de resgatar os prisioneiros dos reinos cananeus e os seus despojos que foram levados na batalha pelos reis do Oriente. Tendo em vista isso, o rei retribui aos cada um dos homens que estavam com Abraão a sua parte referida dos despojos, a sua recompensa. Note que Abraão ele aceita a recompensa não no mesmo contexto que Geazi, quando Eliseu cura Naamã. Abraão aceita, mas por agradecimento e também para fazer consideração aos seus homens de confiança. E logo após aceitar essa oferta, Abraão pega o dízimo de tudo o que? Da sua parte que foi lhes dada e devolve a Melquisedeque, o sacerdote na época de Jerusalém, o rei de Jerusalém. Tanto é que posteriormente no Novo Testamento, Melquisedeque será aferido ou comparado ao Filho de Deus, ao sacerdote real. Até aí tudo bem. Vamos entrar agora no contexto. Abraão, ao não aceitar e ao distribuir o dízimo a Melquisedeque, estava elegendo publicamente o seu amor e fidelidade a Deus. É onde entra a questão da fé de Abraão.
É onde entra a questão dele dizer publicamente que tudo aquilo que ele possuía, que tudo aquilo que ele recebia, não provinha dele, provinha de Deus. É um ponto muito importante para você, professor, ensinar aos seus alunos que o dízimo não é uma questão de se dar, mas sim de devolver, porque o dízimo é nada mais, nada menos do que uma devolução a Deus por tudo que Ele te deu. Se hoje você tem um emprego, é porque o Senhor lhe deu condição de ter saúde, fôlego de vida. Se hoje você come, é porque a terra e tudo que está nela pertence a Deus. Nada do que nós temos pertence necessariamente a êxito nosso. Tudo dependemos de Deus. O dízimo nada mais, nada menos do que uma devolução de 10% de tudo o que se tem recebido do Pai. É uma questão de fidelidade, é uma questão de fé, é uma questão de justiça e misericórdia. Não se pode ter em mente dar ou retribuir, devolver a Deus baseado no custo-benefício, porque Deus ele não dá, não se pode buscar devolver a Deus o dízimo com a intenção de barganha. Note que Abraão, ele dá com sinceridade, ele devolve o dízimo a Deus com sinceridade. Ele não coloca em pauta que está retribuindo a Deus o seu valor em troca de uma devolução, porque isso é automático na vida de Abraão. Note que ele dá com alegria, ele dá de bom coração. Não há exigência de ninguém para que Abraão fizesse tal ato, e ele faz. Mesmo assim, Abraão prova a sua fidelidade com Deus. Após isso, vamos agora disseminar um pouquinho sobre o tópico 2. O tópico 2 vai nos fazer menção à exortação de Paulo aos Coríntios. Por quê? Na época, Paulo estava percebendo o que estava ocorrendo no cotidiano dos cristãos da igreja de Coríntios, a seguinte situação. Não estava vendo mais um auxílio aos mais pobres, mais necessitados, carentes, como era determinada na lei de Moisés, na lei do Antigo Testamento, que necessariamente teríamos que ajudar e auxiliar aos pobres, às viúvas, aos necessitados, aqueles que não tinham condições financeiras. Paulo ele começa a aludir a forma de dizimar e ofertar na casa de Deus como um meio de colheita de bênçãos. O que é bênçãos? Bênção é tudo aquilo que você não consegue comprar com dinheiro. O que põe em xeque a teologia da prosperidade de hoje em dia, que diz que se você dizimar, se você ofertar, Deus irá lhe retribuir mais uma vez o famoso contexto de barganha. Aquilo que você dá, Deus é obrigado a te retribuir. Quando, na verdade, vivemos um evangelho que não te promete riqueza, um evangelho que não te promete prosperidade. Ele te promete salvação. Ele te promete, em algumas partes, até mesmo tribulação. O que é totalmente fora do contexto da geração que vive hoje em dia. Vamos voltar para o contexto de Paulo. Paulo ele começa a fazer a menção de que quem quer ofertar, quem quer dar, que dê com alegria, que dê com o seu coração aberto. Por quê? Paulo ele começa a falar que quem semeia pouco, pouco ceifará. E quem semeia muito, muito ceifará. O que Paulo estava tentando dizer? Era que você tinha que investir 10 mil reais para você ganhar 100 mil? Não. Paulo estava querendo aferir que as obras da caridade, as obras de compaixão para com o próximo, com a sua oferta, o seu dízimo, seriam retribuídas por bênçãos celestiais, por bênçãos espirituais, como dito anteriormente. Bênçãos são aqueles que você não pode comprar com o seu dinheiro. Paulo estava tentando achar uma forma de incentivar as pessoas e motivá-las da maneira correta. Paulo estava tentando dizer, olha, retribuam com a obra de Deus, ajudem e cooperem com a obra de Deus. Um ponto muito importante que você tem que levar em questão é que muitas pessoas são contra os dízimos e as ofertas porque atribuem ao Velho Testamento, porque atribuem que era da época de lei. Porém, você vai entender, você vai notar
que Abraão e Jacó, eles deram oferta, eles deram dízimos ao Senhor. E essa oferta e esse dízimo já foi dado muito antes da lei, foi quase 430, 460 anos, se não me engano, muito antes de ser proferida a lei. Então, uma tese que já cai por terra, isso, que o dízimo é só feito durante a lei. Não, o dízimo, ele é feito antes, durante e pós-lei. É um mandamento bíblico, é um fundamento bíblico. Tem base bíblica para isso. Tem muitas pessoas que falam, o dízimo é só da nova aliança, do tempo da nova aliança. E nós vamos ver no decorrer desse tópico o porquê. Vou dizer o porquê. O texto do dia, algumas leituras do texto do dia, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, foi de sexta-feira. É a base que nós temos para essa lição. Jesus, ele vai chegar no templo censurando os fariseus e a corrupção que há nas ofertas. Por quê? Os fariseus tinham em costume de que eles faziam tudo o que a lei mandava diante do homem. Eles oravam, eles jejuavam, eles santificavam suas vestes a oferecer sacrifício. E além disso, eles faziam muito mais. Eles oravam tantas vezes o dobro do que era mandado, eles jejuavam tantas vezes o dobro do que era mandado para se gloriar, para justificar a sua santidade por obras. E era uma coisa totalmente abominável aos olhos de Jesus e aos olhos de Deus também. Eles proferiam obras de caridade às viúvas, mas na intenção de se aproveitar das heranças dela. E era uma coisa muito errada. Era uma coisa que aparentemente era uma religiosidade e era honrada diante dos olhos dos homens. Veja que Jesus, ele vai censurar os escribas, os fariseus. Por quê? Veja bem, na época era necessário levar uma oferta, um dízimo à casa do Senhor, ao templo, tanto para a remissão de pecados, como para cumprir a lei e retribuir publicamente o amor e fidelidade a Deus. Quando um camponês, iria levar lá o seu cordeirinho, ele saía muitas das vezes de distâncias longínquas. Ele saía muitas das vezes de milhas de distância, caminhando dias pelo deserto, até chegar a Jerusalém e ofertar. Não era à toa que muitos só iam de ano em ano, como é o caso citado por Ana e seu marido Eucana e Penina. Eles iam de ano em ano, sacrificavam, expiavam a culpa por pecados anualmente e ofertavam a Deus o seu dízimo de tudo quanto colhiam, de tudo que plantavam, de tudo que tinham, e também uma oferta. Note a diferença. O dízimo é o agradecimento a Deus. Você está devolvendo aquilo que Deus te dá. A oferta você está dando de bom coração. E quando Deus ele recebe algo dado para você, de você, ele não quer nada de ninguém. Ele retribui para você em forma de bênçãos. Bênçãos essas que não são necessariamente materiais, mas são também espirituais. Então veja o contexto que se ocorre. Voltando ao início, quando alguém ia ofertar e trazia consigo o seu carneirinho, o seu bezerro, o seu novilho, de acordo com a distância, muitas das vezes o animal saía lá gordinho da sua casa, saía em bom estado. Ao chegar perante os fariseus, ele já estava debilitado, tanto pelo cansaço, tanto pela viagem, tanto pelo clima e tanto pela caminhada, a distância até lá. Então, havia-se perda de gordura. E então o fariseu, com toda a sua hipocrisia, como Jesus também cita que eles são hipócritas, chega e fala assim, a sua oferta não vai ser aceita por Deus. E ele começa a criar um meio de comércio, porque eles pegam o novilho, o cordeiro que foi trazido inicialmente, pegam para si e vendem o que ele já tem lá. Por quê? Porque o que está lá está em bom estado, está gordinho, está mais acessível. Eles falam que aquela oferta Deus irá se agradar. Então eles fazem o juízo pré daquilo que nem sequer aconteceu. Eles fazem um pré-julgamento daquilo que nem eles mesmos sabem se Deus irá receber ou não. Quem são eles para julgar a intenção do coração? Então, quando Jesus censura os fariseus e fala assim, o que é mais importante? A oferta ou o altar que sacrifica a oferta, que faz jus à oferta? E Jesus estava dizendo para eles, quem são vocês para julgar a oferta de alguém
Se vocês não sabem o altar que está sacrificando, o templo, o coração da pessoa que está sacrificando. Jesus ele começa a censurar os escribas porque eles faziam além do que a lei pedia, eles jejuavam muitas vezes além do que a lei mandava, oravam em praça pública para promoverem seu próprio galardão diante dos homens, traziam até ofertas e dízimos de ervas, coentros, como vai ser dito no texto. E não era necessário, porque a lei não pedia, era só para vangloriar-se, era só para massagear o seu ego publicamente, era só para fazer o sinal de santidade perante a sociedade. Mas por dentro, visto pelo olhar de Deus, eles estavam corruptos, eles estavam fazendo obras que estavam desagradando a Deus. Então veja como é importante você dar com sinceridade, você dar de coração aberto o seu dízimo e oferta. Tanto para que a sua oferta seja reconhecida e aceita por Deus, tanto também para que não haja um pré-julgamento da parte de outras pessoas. E também para que Deus veja a sinceridade do seu coração e te abençoe conforme a sua sinceridade. Não se pode dar dízimo e ofertas baseado em obrigação, em religiosidade. Como nós vemos, é bom destacar nessa lição também, aos costumes contemporâneos, que seriam também as motivações erradas para se dar o dízimo e oferta. Tem muitas pessoas que começam com aquela famosa teologia do medo. Se você não der o dízimo, começa a proferir um monte de demônio em cima da sua vida. Vai ver o devorador, o minguador, o triturador. E é tanto do dor que você não sabe mais por onde que você tem que acreditar. E isso é errado, porque é uma teologia do medo. O motivo que ele está implantando na mente do seguidor, do crente, do cristão, é um motivo errado para dizimar. O dízimo tem que ser dado como questão de fidelidade a Deus, como retribuição, agradecimento. O dízimo ele tem que ser tido como uma questão de fé, como uma questão de misericórdia, como uma questão de justiça, de gratidão diante de Deus, do seu coração. E não era o contexto que se era visto com os fariseus. Eles não tinham misericórdia das pessoas mais pobres, eles esnobavam das pessoas que traziam ofertas pequenas ou menores. E você vê o exemplo da viúva. A viúva só veio, trouxe duas míseras moedinhas, só que ela deu de coração, ela deu tudo o que tinha. Já ao contrário dos ricos que iam lá e ofertavam ofertas grandiosas, que enchiam os bolsos dos fariseus, que também dependiam da oferta do templo para poder se manter. Então, quanto maior a oferta, melhor era a sua parte para seu mantimento. Quanto maior a oferta da carne, do novilho que era sacrificado, melhor. Quanto melhor a oferta de pães ázimos trazido, melhor para eles. Por quê? Porque tinha todo o contexto da época de que os levitas, os sacerdotes, deveriam ser mantidos fora dos trabalhos braçais, eles dependiam necessariamente da obra de Deus. E por isso era sustentado pela cultura judaica de que outras pessoas deveriam trazer seus dízimos e os dízimos seriam para a manutenção da casa, do templo e também para o sustento daqueles que trabalhavam nela, os levitas e fariseus. Então veja bem, Jesus ele censura os fariseus não pela prática que eles fazem de jejuar mais, de orar mais, mas sim pela intenção encoberta no seu coração. Porque não adiantava eles jejuarem mais, eles sacrificarem mais, eles fazerem toda aquela cena se dentro do seu coração a intenção era ruim, se dentro do seu coração não havia justiça. Se dentro do seu coração eles não conseguiam enxergar a fé do próximo e ofertar uma oferta pequena. Então veja bem, o dízimo ele tem que ser colocado em xeque como uma questão de fé, de misericórdia, de justiça, um ato de retribuição, um ato de devolução a Deus e de gratidão, um ato de fidelidade. Assim como o batismo é um ato de fidelidade, um ato de amor publicamente perante Deus. O dízimo tem que ser dado como uma questão de fé pela pessoa. O dízimo, ele traz para si um peso que muitas pessoas acham como uma obrigação. Por exemplo, uma questão que será levantada nessa aula, eu tenho certeza, você professor que irá proferir a aula, tem muitas pessoas que colocam em xeque a questão de não dizimar porque colocam em seu subconsciente que o líder religioso, o seu pastor, ou seja lá quem for, que lidera a sua ideologia de crença, não traz consigo uma boa administração do dinheiro. Em outras palavras,
corrupto, furta o dinheiro da igreja, você não está vendo os meios que está tomando. Porém, essa questão não entra na pauta da Bíblia, porque em momento algum você tem que deixar de dizimar devido à desconfiança que há na sua liderança, que você não está vendo o seu dízimo. O dízimo é uma questão de mandamento bíblico. Não é porque o homem, você não está vendo para que fim está indo o seu dinheiro, que você vai ser infiel com Deus. Você não tem que levar em consideração a administração que está tendo o seu dinheiro. Você tem sim, como cidadão, como cristão, como membro daquela igreja, tentar ver para onde está indo o fundo, exigir aos panos brancos para onde que está investindo o seu dinheiro. Isso não é pecado, isso não é errado. Mas em momento algum justificar a sua falta de fidelidade com Deus. Em momento algum justificar a sua descrença no dízimo, porque o dízimo ele tem base bíblica, a oferta tem base bíblica, de que nos prova de que é necessário, sim, termos uma fidelidade, uma prova de amor, uma prova de fé, principalmente. Nunca devemos dizimar baseado em barganha. Nunca podemos dizimar esperando sempre retribuição de Deus. Deus, ele sempre nos garante as bênçãos celestiais, não riquezas materiais. Amém? Essa foi a aula que nós tivemos hoje, a aula 5. Espero que tenha ajudado como material de apoio. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.